Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa última aulinha de Direitos Humanos nessa imersão ProAB. Na última aula a gente conversou sobre o protocolo de São Salvador, sobre o Pacto de São José da Costa Rica, que além de tratar dos direitos que a gente conversou, constituem também os mecanismos de monitoramento, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um assunto sobre o qual nós vamos nos debruçar nessa aula, tá? Eu ouso dizer para vocês que a aula passada e essa são as mais importantes dentro desse contexto, com base naquilo que vem surgindo nas duas últimas provas da ordem. Então a gente consegue perceber uma leve alteração na tendência da FGV e aí a gente se atualiza também, né? E fica ali focando exatamente naquilo que você precisa saber para quando você chegar lá, respirar fundo, ficar tranquilo e bater o olho e já saber a resposta. Então, nessa aula de hoje, a gente vai começar conversando sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O que é essa comissão? Ela é um dos mecanismos de monitoramento, de fiscalização dentro do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, tá? Lembrando que a gente ainda está aqui conversando, né, sobre o sistema interamericano. Então, como é que funciona? Ela foi fundada em 1959 e é composta por 7 membros, que são chamados comissários. Eles são eleitos a título pessoal e não por conta da sua nacionalidade. O que isso quer dizer, tá? Nós temos lá, por exemplo, a Maria das Neves. Maria das Neves é uma pessoa com douto conhecimento na área de direitos humanos. É uma pessoa que entende muito sobre direito internacional, sobre política internacional, né? Uma doutrinadora, talvez, uma atuante dentro desse meio jurídico. E aí a Maria das Neves, ela é convidada para participar como uma comissária desta comissão. Só que a Maria das Neves, ela é brasileira, certo? Só que ali ela não está representando o Estado brasileiro. Ela está num caráter pessoal. Ela está lá por ser quem ela é, por ter o conhecimento que ela possui e não por conta da sua nacionalidade, beleza? Então, a comissão é formada por 7 membros, preferencialmente de diferentes nacionalidades, para a gente enriquecer um pouco esse debate, né? Para a gente trazer visões sociais diferentes, mas não necessariamente. Pode acontecer de ter 2 membros de um mesmo país, justamente por essa questão de que não é a nacionalidade que realmente importa dentro desse contexto da comissão, mas sim a pessoalidade, então os seus atributos, os seus conhecimentos pessoais. Como é que funciona essa questão dessa eleição? Eles têm um mandato, tá? Que é de 4 anos. Então, sempre que um comissionário ele é eleito para fazer parte da comissão, ele fica lá pelo período de 4 anos, admitindo-se apenas uma recondução, totalizando então no máximo 8 anos como comissário. Depois desse período é realizado uma nova seleção, uma nova eleição e as pessoas mudam, né? Os comissários mudam. A natureza da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é administrativa. O que isso significa? A comissão ela não tem o poder e nem a missão de punir ninguém. É um órgão administrativo e por conta disso a sua atuação ela se dá antes, né, de que os problemas ali, os quais ela tem visto, ela tem administrado, se tornem de fato uma situação que enseje
uma questão processual que seja passível de uma condenação. Então, a comissão, ela vem antes de um caso, por exemplo, ser remetido à corte, numa tentativa de resolver administrativamente esses problemas, essas violações que têm acontecido, tá? Então, vamos lá. Entendendo melhor como funciona isso na prática e entrando nessa questão da legitimidade. Quando nós falamos sobre a legitimidade ativa, nós temos qualquer pessoa física ou jurídica ou qualquer estado. Ou seja, qualquer pessoa pode realizar uma denúncia, pode endereçar uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, a legitimidade ativa, ela é completamente livre. Eu posso, você pode, uma ONG pode, uma empresa, né, uma pessoa jurídica de direito privado pode, um Estado que talvez tenha conhecimento sobre uma violação que acontece ali no Estado vizinho e opta por realizar uma petição, por realizar uma denúncia, pode, beleza? Então, pode ser qualquer pessoa. E a legitimidade passiva, somente o Estado. Então, eu não posso, por exemplo, realizar uma petição e nessa petição eu querer postular contra o João das Couves. Não tem como, né? Ou contra a Maria das Neves, pessoa física. Ou ainda contra a 123 SA, pessoa jurídica. Não tem como. É preciso que seja contra um Estado. Então vamos lá, na legitimidade ativa nós temos qualquer pessoa, qualquer órgão, qualquer entidade. Na legitimidade passiva nós temos apenas estados. Beleza? Competências. Quando a gente fala sobre competências, a gente volta nessa questão de que é uma questão administrativa, né? O foco da atuação da comissão. Então, o que acontece? O objetivo é reduzir, primeiro, administrativamente as violações que têm ocorrido. E como isso se dá? Realizando visitas em loco para averiguar a violação e produzir um relatório. Ou seja, se a gente realmente percebe uma violação passível de ser denunciada, de ser encaminhada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eles vão receber a nossa petição, tá? E aí, provavelmente irão até um lugar para averiguar essa situação. Um exemplo fatídico e extremamente claro da realização dessas visitas é Belo Monte, né? Na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, diversas vezes, inclusive, nós recebemos as visitas de comissários da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quando se realizam essas visitas, então, quando a pessoa vai até o lugar para constatar essa violação, para entender o que está acontecendo, ela produz um relatório, tá? Então, esse é o começo da atuação. Posteriormente, o próximo passo se dá com a propositura de medidas cautelares aos estados para cessar imediatamente as violações. Então, se o comissário, né, se o representante da Comissão Interamericana vai até o lugar, constata que de fato existe uma violação, produz um relatório, o próximo passo é enviar para esse estado medidas cautelares que devam ser realizadas por esse estado para que essa violação deixe de existir. Perfeito? Essa questão aqui, que fala sobre o prévio esgotamento dos recursos internos, eu acho interessante mencionar para vocês, porque o que acontece? E eu vou usar esse exemplo de Belo Monte para ilustrar essa situação. Para que a gente consiga submeter uma petição, né, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, existem duas questões que a gente precisa observar, que é a subsidiariedade e o prévio esgotamento dos recursos internos. Então, o que acontece?
Existe uma violação, por exemplo, Belo Monte. Qual direito foi violado em Belo Monte? Direito ao meio ambiente, né, sadio e equilibrado, direito à autodeterminação dos povos, então os indígenas e ribeirinhos que habitavam aquele lugar não foram ouvidos. O que acontece? Tudo isso foi levado ao judiciário internamente, né, aqui dentro do Brasil. Porém, a gente não teve resposta nenhuma. Esgotaram-se os recursos internos. Tudo que poderia ter sido feito processualmente dentro do contexto interno foi feito. Porém, não resolveu o problema. Foi aí que o caso de Belo Monte foi remetido para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão, recebendo essa petição, foi até o local, conversou com as pessoas, averigou e constatou que de fato existia uma violação aos direitos humanos ali. Então, o que ela fez? Um relatório, e desse relatório enviou medidas cautelares ao Brasil, tá? Que no caso específico desse exemplo foi para cessar imediatamente a construção. Parem as obras, os direitos humanos estão sendo violados, não tem como continuar essa obra dentro desse contexto de violação. Então é mais ou menos nessa lógica que acontece. Tem uma violação, procura-se o judiciário, né, por uma questão de soberania, nós não podemos passar por cima do nosso sistema jurídico e ir direto para a comissão, então a gente precisa ter esse caráter de subsidiariedade, a gente precisa respeitar o nosso ordenamento jurídico, e se a situação não for resolvida internamente, deveria ser, mas não é, aí sim a gente envia essa questão para a comissão, que vai vir até o local, analisar, fazer o seu relatório e enviar as medidas cautelares se de fato perceber que existe uma violação dentro daquele estado, dentro daquele local, beleza? Outra questão que pode acontecer, além do envio das medidas cautelares para cessar a violação, é a propositura para alteração do ordenamento jurídico interno. E um exemplo muito clássico desse tipo de atuação administrativa da comissão é a Lei Maria da Penha. Vamos lá, relembrando então, assim como a gente relembrou Belo Monte do caso Maria da Penha. A gente tinha uma mulher vítima de violência doméstica que levou um tiro do seu marido, né, que teve sua mobilidade completamente comprometida, não aconteceu nada. Posteriormente, ele tentou matá-la outra vez no banho, né, se utilizando de eletricidade, porém nada foi feito, processualmente falando, dentro do contexto interno brasileiro. Foi quando uma ONG pegou esse caso e remeteu para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão, então, além de seguir esses passos, né, realizar ali as análises, produzir seus relatórios, medidas cautelares, também propôs uma alteração do ordenamento jurídico. E foi assim que surgiu a Lei Maria da Penha, que protege, né, pessoas vítimas de violência doméstica. Então, o que acontece? Por conta da atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que viu que as coisas não estavam funcionando como deveriam no nosso sistema jurídico, acabou por propor uma alteração legal, né? E essa alteração legal, que bom que a gente tem, hoje em dia acaba oferecendo essa segurança para todas as mulheres e vítimas de violência doméstica. Alheio a isso também, existem a análise de petições individuais e produção de informe para que a situação seja resolvida pelo Estado pelo período de 3 meses ou prorrogáveis por mais 3. Então, o que acontece? Quando o Estado recebe essas medidas cautelares, vem um informe junto, né, que foi emitido pela Comissão Interamericana, dizendo assim: Brasil, por exemplo, você precisa resolver a situação de Belo Monte, você tem 3 meses para resolver essa situação. Se passa esses 3 meses, dilata-se possivelmente o prazo por mais 3. Então o Estado acaba tendo 6 meses para resolver
essa situação de violação, e tudo isso é monitorado, né, e realizado pela Comissão Interamericana. No caso de Belo Monte, foi exatamente isso que aconteceu. O Brasil recebeu um informe para resolver em 3 meses, recebeu outro informe, né, com essa dilação de prazo, passaram-se 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ainda não foi resolvido o problema. Então, ainda existe violação de direitos humanos em Belo Monte, por exemplo. A luta agora é para que esse caso continue caminhando e seja remetido para a Corte Interamericana, que é o órgão do qual a gente vai conversar agora. Então vamos lá. A comissão, ela tem uma função administrativa, certo? Ela acompanha esses desdobramentos, recebe as petições quando não tem mais o que fazer conforme direito interno, realiza relatórios, emite as medidas cautelares, os informes, dependendo da situação, ela sugere, né, proposições e alterações do direito interno, mas vocês perceberam que é uma função completamente administrativa. A comissão, ela não pune ninguém, né? Ela não tem esse poder. Agora, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi fundada no ano de 1979 e é o outro mecanismo de fiscalização, né? É o que tem esse poder de realizar as punições. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Então vamos lá, entendendo a estrutura da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos também 7 membros, assim como na comissão, 7, bem facinho de lembrar. Porém, aqui eles são chamados juízes. Por quê? Porque eles julgam, perfeito? E o quórum, ainda que seja composto por 7, o quórum é 5, ou seja, precisa-se apenas de 5 juízes para realizar um julgamento. Esses juízes também são eleitos a título pessoal e não por conta da sua nacionalidade. Então, acontece de uma forma muito similar essa eleição à da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Elencam-se pessoas que tenham notório saber jurídico sobre essa questão penal, processo penal internacional, direitos humanos, e assim compõe-se esse corpo de 7 juízes. Perfeito? Eles também têm um mandato, né? Então não é uma questão vitalícia. O mandato é de 6 anos, enquanto lá na comissão é de 4. E também admite-se uma recondução. Então o máximo de tempo que um juiz pode fazer parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos é 12 anos. Beleza? Falando então aqui sobre a legitimidade, para a gente compreender um pouquinho melhor sobre como se dá a atuação desse órgão. Quando nós falamos sobre legitimidade ativa, a gente tem aqui uma situação extremamente mais restritiva em relação à Comissão Interamericana, porque lá na comissão, qualquer pessoa pode enviar suas petições, desde que observe a subsidiariedade e o esgotamento prévio dos recursos internos no país de origem, perfeito? Aqui não. Quando nós falamos sobre legitimidade ativa, quem pode postular ativamente na corte? Primeiro, a Comissão Interamericana. Então, o que acontece? Lembra que a gente conversou agora há pouco que emite-se, né, uma ordem de cumprimento para o país, para o Estado, com prazo de 6 meses, que se não for cumprida, prorroga-se por mais 3, totalizando 6? Lembram? O que acontece? Se essa situação ainda assim não for resolvida e as violações continuarem, a Comissão Interamericana tem o poder de enviar este caso para a Corte Interamericana. Por conta disso, quando a gente fala sobre legitimidade ativa, quem pode postular, quem pode enviar casos, né, e denúncias para a Corte, primeiro a Comissão Interamericana. Além a isso, nós temos os estados também ali nessa questão ativa, né? Então, o estado ele pode denunciar outro estado para a corte. Temos aqui uma grande vitória que são os grupos de autodeterminação.
Por que eu digo grande vitória? Porque nem sempre foi assim, né? Esse poder conferido aos grupos de autodeterminação é resultado de muita luta, de muito esforço desses povos. Lari, quem são grupos de autodeterminação? Indígenas, ribeirinhos e quilombolas, beleza? Então esses povos, por serem naturalmente marginalizados, e eu digo naturalmente com um pesar muito grande, logicamente, né? Mas trazendo aqui para nossa aula um extrato social de fato, e terem uma voz muito calada, né? Terem muita dificuldade em se fazer ouvir, é que depois de toda essa luta, a voz a eles foi concedida. Então eles têm o poder de levar os casos diretamente para a corte, sem que necessariamente se precise passar pela comissão previamente. E essa é uma grande vitória para os grupos de autodeterminação. Quando nós conversamos aqui, então, sobre a questão passiva, né, sobre o polo passivo dentro desse contexto de legitimidade, nós temos os estados que reconhecem expressamente a competência da corte. Ou seja, não pode ser pessoa? Não. Sempre estados, tá? Que sejam os agentes violadores ou que sejam passivos ou omissos mediante alguma situação de violação. Quando nós falamos sobre pessoas, nós temos o TPI, nós temos outros órgãos internacionais que são responsáveis por cuidar da aplicação dessas sanções internacionalmente falando, tá? Mas num contexto aqui da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é considerado um tribunal internacional também, apenas os estados que reconheçam a sua competência. Perfeito? Todo mundo comigo? Então vamos lá, superada essa questão da legitimidade, agora que nós já entendemos quem pode postular, quem pode estar no polo passivo, né, dessa postulação, vamos conversar sobre as competências da Corte. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse tribunal internacional, possui duas competências. A primeira delas é consultiva, então os estados podem pedir pareceres da Corte sobre determinadas situações, tá? Então ela tem essa função consultiva de emitir pareceres, de dar orientações para os estados sobre assuntos que permeiem a esfera, a seara de direitos humanos. E a outra competência é jurisdicional, tá? Ou seja, por ser um tribunal, é a ela que cabe a condenação do Estado, atribuindo-lhe uma sentença internacional que não precisa de homologação, ela é imperativa. Ou seja, a sentença, né, emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela não precisa ser internalizada. E aí aqui a gente entra numa conversa lá de direito internacional, né, sobre a validação de sentença estrangeira no território nacional. Mas quando a gente conversa sobre uma decisão de um tribunal internacional, essa questão ela cai por terra, porque ela é imperativa. Então, quando um Estado é condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele é obrigado a cumprir a sua pena, que normalmente são sanções ali pecuniárias, né, ou restrições de negociações que podem ser realizadas. Então, acabam tendo um peso muito grande economicamente falando para o Estado. É uma condenação muito gravosa dentro desse sentido, considerando todos os efeitos que podem decorrer dela, né? É muito importante a gente falar também que a decisão, a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos não é cabível de nenhum tipo de recurso. Então, depois que você é condenado pela Corte, você tem uma sentença internacional e não tem para quem recorrer. É aquilo e pronto. O único tipo de recurso chamado é o de interpretação, com prazo de 90 dias. Esse recurso de interpretação, ele serve não para que você questione o mérito da decisão, para que você tente reformar aquela decisão, mas sim para que você consiga compreender melhor alguma parte que possa ter ficado omissa, digamos assim, né? Alguma parte que você não tenha entendido muito bem dentro daquela decisão.
mas é apenas para isso. Ela é completamente impassível de reforma, então a gente não consegue modificar nenhum termo, nada que apareça dentro daquela sentença, e lembrando que ela é arbitrária, então a partir do momento em que o Estado foi condenado, ele precisa cumprir. Hoje em dia existe um levante, uma luta muito grande para que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos remeta o caso de Belo Monte para Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil seja devidamente punido, né, por todas as suas omissões e todas as barbáries que aconteceram nesse caso. Caso essa sentença seja descumprida, né, porque o que acontece? Teoricamente, o Estado não tem como recorrer e não tem como se eximir também dessa responsabilização, ou seja, ele foi condenado e ele precisa realmente cumprir com aquilo. Mas caso haja algum tipo de desconsideração, né, caso essa sentença não seja cumprida devidamente pelo Estado depois de condenado, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos vai levar essa questão para a Assembleia Geral da OEA, que dará uma nova responsabilização. Então, além de ser responsabilizado uma vez, ele será responsabilizado 2 vezes. E como eu falei, esse tipo de situação tem um peso econômico muito grande para o país, né? As restrições negociais que podem vir como fruto desse tipo de condenação são muito complexas, é extremamente inviável para um país primeiro ser condenado e depois ter uma nova responsabilização por descumprimento da condenação primeira. Então, normalmente são situações que não acontecem. Mas se acontecer, ele vai ser duplamente penalizado. Beleza? Agora, superada essa questão, né, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tivemos uma longa trajetória até aqui, falando sobre o Pacto de São José da Costa Rica, né, sobre a OEA, sobre a Comissão Interamericana, sobre a Corte Interamericana, né? Então, sobre todas essas questões. Vamos falar agora sobre os direitos humanos no Brasil, para fechar a nossa aulinha sobre uns tópicos bem objetivos e bem tranquilos, mas que costumam aparecer na prova, e por conta disso é importante que a gente esteja prevenido. Concordam? Então, vamos lá. Primeiro, hierarquia dos tratados de direitos humanos no Brasil, tá? Pensa comigo lá na pirâmide de Kelsen, certo? Lá aquela que você aprendeu no primeiro ano de direito. A Constituição, ela está no topo, perfeito? E os tratados de direitos humanos, aonde que eles entram dentro dessa questão, né? Vou até desenhar aqui para a gente acompanhar junto. Então, nós temos aqui, por exemplo, a nossa pirâmide. E aqui em cima nós temos a CRFB de 88, perfeito? E os tratados, aonde que eles estão dentro dessa lógica? Aonde que eles estão dentro do nosso ordenamento, tá? Vamos lá. Depois de 2004, ele tem força de emenda constitucional. Então a gente precisa, antes de qualquer coisa, ver sobre quando nós estamos falando. Tá? É preciso ter essa análise temporal para a gente entender em qual lugar da pirâmide é que esse tratado está inserido. Então, todos aqueles que foram internalizados depois do ano de 2004 estão aqui em cima, ó, junto com a Constituição. Porque todas as emendas constitucionais têm a mesma força do poder constituinte originário, daquilo que veio originalmente, concordam comigo? Então a gente tem a Constituição que tem as suas emendas constitucionais intrínsecas ao seu texto. Então, depois de 2004, junto, nós temos os tratados de direitos humanos. Aqui, ó, no mesmo patamar, beleza? E se for antes de 2004, né? Hoje mesmo a gente viu aqui sobre alguns tratados de direitos humanos que foram internalizados no ano de 1999, então é antes de 2004. Como é que o STF, que é o guardião da nossa Constituição, resolveu essa situação?
Todos aqueles que foram internalizados antes de 2004 receberam um caráter supralegal. Ou seja, o que isso significa? Tá? Vou colocar aqui, ó, 2004 depois, e desenhar uma nova piramidinha para essa nossa situação nova aqui. 2004 antes, tá? Nós temos aqui em cima a CRFB de 88, aqui no meio os tratados de direitos humanos e aqui embaixo todas as normas que são supralegais, beleza? Então, o que acontece? A gente tem no topo a Constituição, abaixo da Constituição os tratados e abaixo dos tratados todas as normas infralegais, então as nossas leis ordinárias, os nossos decretos, todas as leis residuais, perfeito? Então, quando a gente vai falar sobre a questão da hierarquia, nós temos que ver o ano. Se foi internalizado depois de 2004, força de emenda constitucional, porque passa pelo mesmo quórum de aprovação, disciplina lá de direito internacional. Se foi antes de 2004, está abaixo da Constituição, mas acima dos outros diplomas legais, beleza? E o segundo tópico sobre direitos humanos no Brasil, que é importante saber, é sobre o incidente de deslocamento de competência. Ou seja, independentemente de onde ocorra, sempre que se tratar de violação aos direitos humanos, a competência será da Justiça Federal. Nunca justiça comum, sempre justiça federal, em caso de violações de direitos humanos, beleza? Meus queridos, a nossa matéria de Direitos Humanos para a OAB foi essa. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito conteúdo. Desejo a todos bons estudos e uma ótima prova.